Sabe, o transporte é uma daquelas forças gigantescas que a gente quase nunca para pensar, mas que, no fundo, molda a economia inteira de um país. É como se fosse o sistema circulatório do corpo, sabe? Ele que leva tudo do ponto A ao ponto B, desde a matéria-prima lá na fonte até o produto final que chega na nossa casa. Parece uma pergunta meio aleatória, né? Café, combustível, aço, mas a resposta para ela conecta praticamente tudo na nossa vida hoje em dia. Vamos ver como. Pois é, a resposta é essa. Todos eles precisaram viajar. Cada coisinha na nossa economia, não importa o que seja, tem uma jornada, uma história de como saiu de um lugar e chegou em outro. E é aqui que a conversa fica séria, porque a maneira como essas coisas viajam, o meio de transporte escolhido, não é só um detalhe logístico, é um fator econômico fundamental que define o preço de praticamente tudo que a gente consome. Ok, então para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro conhecer duas regras básicas da economia. Duas ideias que governam como as coisas se movem pelo planeta. É até bem simples de entender, olha só. A economia de escala é como comprar no atacado. Quanto mais coisa você coloca num navio ou num trem, mais barato fica o transporte de cada item individual. Já a economia de distância é o seguinte: apesar de uma viagem mais longa ser mais cara no total, o custo por quilômetro rodado vai caindo. Guarda bem esses dois conceitos porque eles são a chave para entender todo o resto. E é justamente quando a gente aplica esses princípios que o tamanho do desafio aqui no Brasil fica claro. O país tem um desequilíbrio enorme na forma como transporta suas riquezas e isso custa caro. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Um país gigantesco como o Brasil, que vive de exportar produtos básicos, as commodities, por distâncias enormes, a escolha do transporte deveria ser meio óbvia, né? Bom, vamos ver se é. Para entender melhor, vamos colocar o Brasil lado a lado com os Estados Unidos, outro país de tamanho continental. E olha, as diferenças são gritantes. A questão não é só qual transporte se usa mais, mas o custo que essa escolha gera para a economia como um todo. Olha só para isso, quase 60% de tudo que se move no Brasil vai de caminhão. Lá nos Estados Unidos, esse número não chega nem a 30%. E aí que está o problema. Para o tipo de carga que o Brasil mais move, que são commodities pesadas por longas distâncias, o caminhão é justamente uma das opções mais ineficientes e caras. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. O Brasil usa muito pouco as ferrovias, que seriam o transporte ideal para esse tipo de carga. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os trens são a espinha dorsal da logística, movimentando quase 40% de tudo. É uma inversão completa de prioridades. Isso que a gente está vendo tem um nome técnico, que o material que a gente analisou aponta como disfunção modal. É basicamente isso, usar o meio de transporte errado para sua realidade econômica. É como tentar levar areia para a praia, gerando um custo invisível que pesa em toda a cadeia produtiva. Isso tudo nos leva, claro, a olhar com mais atenção para a alternativa mais óbvia para a realidade brasileira, o sistema ferroviário. A peça que parece estar faltando nesse nosso quebra-cabeça. Essa imagem aqui, nossa, ela fala por si só. À esquerda, a gente vê a malha de trens do Brasil. À direita, a dos Estados Unidos. A diferença na quantidade de linhas, na conexão entre as regiões, é tão grande que quase não precisa de legenda. E para colocar isso em números, o Brasil tem só 3,4 quilômetros de ferrovias para cada 1.000 quilômetros quadrados de área. Nos Estados Unidos, são 29,8. É quase 9 vezes menos. Uma lacuna de infraestrutura que é simplesmente gigantesca. E o grande paradoxo é que o trem seria, na teoria, perfeito para o Brasil, mas a nossa realidade é bem outra. A velocidade média dos trens de carga aqui é de míseros 25 km por hora, tipo 1/3 da média mundial. Se a gente junta isso com a pouca cobertura da malha, a vantagem competitiva do trem simplesmente evapora. Mas, claro, a solução não é simplesmente trocar tudo por ferrovias. Uma matriz de transporte eficiente de verdade é como um time de especialistas, onde cada um faz aquilo que sabe fazer de melhor. O avião, por exemplo, é o especialista da velocidade e da segurança. É a escolha certa para cargas de altíssimo valor, coisas que precisam chegar com urgência, ou para levar suprimentos a lugares remotos onde mais ninguém consegue chegar. As vantagens são óbvias, é rápido, é confiável, mas as desvantagens também são claras. O custo é altíssimo e a capacidade de carga é limitada. Ou seja, é um modal para missões muito específicas, não para carregar soja ou minério de ferro em massa. Da mesma forma, o transporte por água, com os navios, é o rei dos grandes volumes no comércio mundial. E a cabotagem, que
que é o transporte entre portos do mesmo país, é uma alternativa super importante. E ainda tem o transporte dutoviário, que é aquele especialista silencioso e super eficiente para mover líquidos e gases sem parar. Então, peraí. Se cada modal tem a sua especialidade, a grande sacada não é escolher um em vez do outro, mas sim fazer todos eles trabalharem juntos de forma integrada. O nome disso é multimodalidade. É a arte de combinar os pontos fortes de cada tipo de transporte numa jornada só. A ideia é parar de pensar em uma viagem de caminhão ou uma viagem de trem e começar a pensar numa cadeia logística completa, otimizada do início ao fim. Vou pegar um exemplo prático para ficar bem claro. Pensa na soja. Ela sai lá da fazenda num caminhão, que é perfeito para essa distância curta até o armazém. Lá no armazém, a carga toda vai para um trem, que leva tudo de forma barata e eficiente por centenas de quilômetros até o porto. Chegando no porto, a soja embarca num navio para cruzar o oceano. Cada um fez a parte em que é melhor. Isso sim é trabalhar de forma inteligente. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O custo de um transporte ineficiente não é só o valor do frete. Ele está escondido no preço da comida no supermercado, na dificuldade que o produto brasileiro tem para competir lá fora e, no fim das contas, no próprio potencial de crescimento do país. Resolver esse quebra-cabeça não é só uma questão de logística, é uma questão de estratégia para o futuro da nação inteira.